Fala, minha gente, estamos no ar com mais um debate no Donos da Bola RS. Hoje é terça-feira? Terça-feira? Tudo certo? Véspera de Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo na Copa do Brasil, amanhã. Quarta-feira. Amanhã a gente já vai ter um Diogo Rossi identificado ou não? Ou tu ainda tá esperando? Aguardo movimentações no mercado, dizem. Tu aguarda movimentações no mercado? Isso aí. Ó, eu tô confiante. Por hora. Eu sou tipo o Soares. Por hora eu fico. Mas sem uma grande convicção. Aliás, quero que tu fale sobre Soares antes. Olha só, galera. A gente precisa chamar. Na verdade, não. Eu já quero o Diogo. Diogo, já fala sobre o Soares aqui pra mim. Vamos lá. Por hora ele vai permanecer, viu, JB? Ele joga amanhã contra o Flamengo. Ele pediu pra jogar, ele joga amanhã. E por hora ele fica. Eu conversei com alguns dirigentes do Grêmio que me disseram o seguinte. Um deles me disse o seguinte: eu não posso ser categórico quanto à permanência do Soares, mas para nós tudo indica que pelas situações que estão acontecendo ele vai ficar. E outro me disse assim: não tem por que ele não ficar. Ele tem contrato até o final de 2024, não temos nenhuma proposta significativa ou que faça com que o Grêmio aceite o negócio. E o Soares, por hora, vai permanecer aqui em Porto Alegre e joga amanhã contra o Flamengo. É o jogador que o Grêmio tanto esperava para esse duelo e ele vai estar à disposição. Então, por hora, Soares fica. E a enquete do programa tem tudo a ver com isso. Coloca aí na nossa tela, se Soares ficar até o final de 23, o que você acha que vai acontecer? Vai manter o profissionalismo de sempre, como ele vem mantendo, é verdade? Se ficar chateado, deveria ter saído. E o importante é estar em campo. Você pode votar nas tuas opções do que tu achas que vai acontecer. É uma futurologia aqui do programa, faz parte. Ô, Lucas Dias, mais algum pequeno bastidor sobre essa situação do Soares? O que tu tens por aí? Uma grande confiança da direção gremista, JB, de que o Soares, pelo menos até o final do ano, permanece em Porto Alegre. Até o Diogo estava destacando esses detalhes e bastidores sobre o fico, pelo menos por hora, do Luizito Soares aqui no Grêmio em Porto Alegre. Ele deve entrar em campo amanhã contra o Flamengo, jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. E até teve uma certa oferta, podemos tratar assim, do Inter Miami, né, JB? Que é o Grêmio disputar algumas competições nos Estados Unidos. Mas o valor que o Grêmio queria, os 15 milhões de dólares, a oferta de fato não chegou do clube norte-americano. Só para explicar e contextualizar essa história, em uma das conversas, eles não colocam dinheiro. Eles não têm dinheiro por conta do fair play financeiro. Dinheiro eles têm, na verdade, né? Na conta dos caras lá, eles são ricos. Mas eles não podem gastar porque lá tem aquela economia, aquele controle de gastos. Lá pelas tantas eles propuseram para o Grêmio uma situação, colocaram na mesa. Olha, quem sabe tu vai jogar 2 amistosos nos Estados Unidos e pela cota é o pagamento do Soares, como se fosse, vou chutar aqui valores. Um seria em janeiro, outro na metade de 2024. 10 milhões de dólares cada um. Aí, o Grêmio ganha 20 milhões de dólares, ganha até mais. E esse pagamento seria através de campeonatos, de parceiros do campeonato e não deles. Seria uma forma de driblar a situação. O presidente Guerra não quis. Essa proposta já foi feita. Já foi feita. Então, se tem uma proposta. Sim. Não, agora não tem mais porque caiu. O Grêmio já recusou. Tá, e ele tem até quarta-feira da semana que vem para ter alguma proposta, senão ele fica. Aí é que tá. O Diogo tá trazendo uma situação e eu tô por hora. insistindo. O Diogo me vem com por hora. Então, por hora é até 1h00 Não, é que até quarta-feira da semana que vem tem janela, né? O que o Grêmio tá dizendo? Todas as conversas feitas até agora não indicam uma saída. O Grêmio tá dizendo assim, eles não me trouxeram nada decente. Só que por que o Grêmio não vai bancar? Tem mais até quarta-feira. Tem uma semana e um dia. Se alguém chega com 15 de dólares, que é o valor que o Grêmio está pedindo... Tem uma coisa importante, tem vários bastidores que a gente pode contar. Um deles é o seguinte: primeiro, o Grêmio tem um sentimento, a partir de tudo que está acontecendo, que assim, os caras não vão chegar no valor, e o próprio Soares já sentiu assim que não vai ter como sair agora. Porque os caras não chegam no valor, o Grêmio está irredutível, o Grêmio está mantendo, né, a linha firme do presidente Alberto Guerra de que ele vai permanecer. Então esse é o primeiro bastidor. E outra, as regras da Major League Soccer, elas são muito complexas. São coisas assim que às vezes até a gente mesmo tem dificuldade de entender. Só um exemplo, em 2021, o próprio clube que está tentando contratar o Soares agora, ele foi punido pela Major League Soccer por descumprir as regras. Ele contratou um jogador, tentou burlar o sistema e não conseguiu, né? E aí foi punido. Nesse momento, por exemplo, se chegasse hoje o Soares lá na Major League Soccer, não dava para escrever o Soares. Por exemplo, dava para escrever ele como um jogador comum. Tu imagina o Soares saindo daqui, onde ele ganha mais de 2 milhões, para ganhar 200 mil reais por mês? Não só isso, e escolhe quando quer trabalhar. Mas essa é a vida que eu quero a Deus. Por exemplo, tudo bem. Só que essa é uma coisa que
vamos dizer assim, dá para fazer. Vou dar um exemplo. Não dá, mas é que o Suárez vai lá... ganhar 200 mil do clube e o dono lá vai contratar ele como garoto propaganda e vai dar $1 milhão por mês. Não pode. É justamente essa punição que o próprio Inter Miami tomou em 2021. Ele contratou um jogador, o Matuidi, o francês, na época, e disse assim, não, ele ganha aqui um salário base, que é o salário de $650 mil anuais. Isso dá R$220 mil por mês, tá? E aí o que acontecia? Por fora, o Inter Miami ia lá e bancava pra ele, ó, tá aqui o teu salário a mais. Aí o que os outros clubes da liga disseram assim, não, peraí, não, tem uma regra de jogador que ganha acima do teto para ser utilizado, e o Inter Miami burlou, tanto que eles foram punidos, levaram punição financeira, o clube todo foi sancionado. A partir do dia 2 de janeiro, o Renato já deu 2 vezes esse recado, que a partir do dia 2 de janeiro quem manda sou eu. Até 2 de janeiro, vamos ver o que vai acontecer, eles definem. A partir de 2 de janeiro, quem manda sou eu. O que o Renato está querendo dizer? 2 de agosto, né? 2 de agosto, desculpa. 2 de agosto, quem manda sou eu. A partir do dia 2 de agosto, o Suárez não apita mais quando ele quer ou não quer jogar. É isso aí. Ninguém mais enche o saco, o Renato vai escalar ele quando quiser, e se ele tiver problema no joelho que ele não puder jogar, não é o Suárez que o Renato vai ouvir o departamento médico se o cara pode jogar ou não. O Suárez está criando para ele, o Suárez com isso que aconteceu, ele arranhou a sua imagem com a torcida, arranhou, Claro que sim. e destruiu a sua imagem dentro do clube. Não, o Renato tá Caiu o castelo cansado. de idolatria dentro do Grêmio em relação ao Suárez. O Suárez, o que a gente pode falar dessa relação é que o Renato tá meio cansado do Suárez. Sabe, tipo, cansado da história. Tá, o Renato tá claramente incomodado com com a razão, história. né, o JB? Quantas vezes o Renato, na frente do grupo de jogadores, usou o Suárez como exemplo? O cara se sente traído, cara. O cara tá vendo que o cara quer ir embora. Danielzinho, lembra que sempre quando tu falava na rede social, quando não tinha ainda vazado pra torcida, o Renato foi brilhante e foi muito correto. A gente sempre fala isso aqui, porque realmente ele foi muito justo, muito correto com os jornalistas. Quando não tinha vazado, o torcedor dizia assim, sabe o que é? É que a imprensa não está acostumada a lidar com um jogador desse tipo. Mas ainda tem. O Renato disse o que disse, mas os caras ainda tem cara que acha que a imprensa é que está criando isso aí. Tem gente que pega o parceiro ou a parceira com o outro na cama e acha que não viu nada. Isso aí é do jogo, acontece. Só que assim, ó, os caras falavam isso. Gente, o quilate do Suárez a nível de profissionalismo, jogo, entrar em campo, foi maravilhoso. Nesse episódio específico, eu não consigo, eu não vi nada certo. Ele jogou tudo isso fora, cara. Não, ele não fez nada certo. Ele jogou tudo isso fora. O Baldasso, a única coisa que eu não entendo, e a gente estava debatendo isso na rádio, eu sou super tranquilo com isso. Se o Suárez quisesse ir embora, velho, não é um cenário normal, entendeu? Suárez é bilionário. Suárez, mas ele é ídolo da torcida. Ele é ídolo da torcida do Barcelona e do Liverpool. Tu entendeu? Do Uruguai inteiro ele não pisa. Se ele quisesse ir embora, senta na frente do presidente e diz assim, presidente... Conduziu errado. Presidente, me entenda, presidente. O Suárez hoje à tarde vai entrar num hotel e só vai sair amanhã às 10 da noite do hotel. Ele não se importou. Ele não quer mais passar por isso. Tudo bem, velho, mas faz direitinho. Olha ele não se portou como um jogador da representatividade dele. Não é do tamanho dele o que ele fez. Não é do tamanho dele. Não é do tamanho dele. Isso aí o que ele fez é lamentável, porque ele criou um problema para ele no vestiário e criou um problema com o Renato. Mas vocês têm a ciência, assim, ou pelo menos a noção, eu trabalho com essa ideia. Amanhã, 9h45, 15 minutos do primeiro tempo, Grêmio 1, Flamengo 0, gol do Soares, acabou tudo, né? Acabou tudo. Acabou qualquer coisa. Vai ter que botar caneco, cara. Tem que botar caneco. Daniel, não tenho essa certeza, assim, de que só o título vai apagar essa confusão. O torcedor do Grêmio, possivelmente, daqui 2, 3 dias, se o Grêmio vencer o Flamengo jogando bem, com o gol do Soares, vai esquecer, cara. Não, já dá um pontapé inicial. Não é que vai esquecer, eu não estou dizendo assim que o torcedor tenha que esquecer, não vai esquecer. Claro que não. Só que, cara, querendo ou não, se o cara fizer um gol, ajudar o Grêmio e o Grêmio conseguir bom resultado, é natural, futebol é assim. Mas, Diogo, isso é possível que ele faça, porque ele tem qualidade para isso, e ele se envolve, não importa o que esteja acontecendo. Ele quando entra em campo, ele se envolve e tal. O problema é o seguinte, esse cara veio para o Grêmio com um comprometimento de um grupo de patrocinadores, de investidores, com 40 mil pessoas que passaram a pagar uma mensalidade por mês para o Grêmio porque o Suárez veio, com dezenas de milhares de camisetas escritas Suárez nas costas que estão circulando pelas ruas do Rio Grande do Sul,
para esse cara, meio ano depois de um contrato de 2 anos, decidir que quer pular da barca para jogar com o Messi, cara? Estipulado meta de premiação. Caramba! Em caso de Libertadores da América no ano que vem, cara, o que se falava. E outra coisa, Daniel, o primeiro passo aquele do vou me aposentar, como se fosse possível sair porque iria se aposentar e depois deixar de se aposentar e descobrir que contratualmente ele não poderia fazer isso, aquilo não cheirou bem. Mas esse é o problema. Não cheirou bem. Mas, Baldasso, é exatamente isso que eu não concordo. Eu não sou dessa tua linha. Eu acho super justo. Justo não, mas eu acho que pode acontecer. Não é o ideal, mas pode acontecer. Meu, ele assinou um contrato, chegou aqui, não era a realidade. Ninguém precisa estar num casamento. Tu já foi casado, né, Baldasso? Não, eu já fui casado. Eu já fui casado. Já foi casado. Esse ano já 2 vezes. Esse ano 2 vezes. Saber, cara, ele tá trazendo muitos exemplos de casamento, mas né, então, cara? tu já foste casado. Se 6 vezes depois tu diz assim, bah, eu não quero estar nesse casamento, não mas era até o que aí eu pensei, tudo certo. Só que chega e senta, não precisa ficar. Só que o Grêmio... O problema é mentir. Só que o Soares mentiu. Ele disse para os dirigentes do Grêmio mais de uma vez, para todo mundo, dizendo que ia se aposentar. Era mentira. Seguindo a tua linha de analogia, o Grêmio é uma namorada maravilhosa. Se ele não está gostando, o problema não é ela, é ele. Baldasso. É ele, interessa. Relacionamento. Agora nós vamos até o fim. Relacionamento. Calma, cara. Não é uma coisa assim. A pessoa que é maravilhosa pra ti, pode não combinar comigo. Tá bem, mas ele em determinado momento ele achou essa pessoa maravilhosa e veio ao encontro dela. Tu já não teve uma pessoa que tu achava maravilhosa e algum tempo depois tu já não achava mais? Quase sempre. Então. É porque a vida muda. Tu entendeu? A vida tem uma frase que eu sempre uso que é o seguinte: se tu não olhar pra ti há 5 anos atrás e te achar um babaca, é porque tu continua sendo um babaca. Ontem eu me acho babaca. Então, porque as pessoas vão mudando. Então, assim, tu começou um relacionamento. O que mudou na namorada Grêmio pra ele? Cara, Messi. Muita concentração, muito jogo. Mas tu sabia, professor? Mas uma coisa... O Soares deu uma entrevista para um colega argentino no final do ano passado, antes da Copa do Mundo, em que ele disse, não quero jogar no futebol brasileiro, porque lá é muito jogo. E depois ele veio, pô. Pois é, só que daí uma coisa é tu falar, outra coisa é tu viver. Mas o presidente é tu viver, tu passar todo... Aí mudou isso, mudou o Messi. O Messi foi para os Estados Unidos, que era o plano original. Lá em outubro a gente ficou sabendo. Tá, isso eu não culpo. Eu não estou dizendo que é o certo, que é o melhor. É que o presidente do Grêmio mesmo disse. O problema é não ser correto. Se tu não quiser, Baldasso, senta e diz assim, olha só, não quero mais. Termina o casamento como tu já fez 12 vezes, o Paulinho já fez 12 vezes. Mas tudo bem, mas terminar o casamento, tu termina. Aí tu deixa já que estamos falando da vida, tu deixa um apartamento num lugar, tu tem que ressarcir, né? Então, ele propôs 10 milhões de dólares. Mas daí é piada. Se a Márcia quiser se separar de mim por 10 milhões de dólares, nós estamos fechando agora. Eu, pela prestação do carro, já tô pensando. Estou me lembrando um colega nosso que disse uma vez o seguinte, ó, falando em reencarnação, o cara disse, eu quero voltar como mulher do Baldasso. Ex-mulher do Baldasso. Não, o Baldasso, Cara, JB, eu quero falar mais sobre isso nesse programa. Quantas prestações de carro tu paga atualmente, Nós estamos falando do Soares. Vamos voltar ao Soares. Cara, é muita gaveta. Fala aí, produção, vocês têm que falar na caixa, não pra mim. Eles estão acho melhor a gente seguir por outro caminho. Então, mas olha aqui, ó, eu concordo contigo que o cara pode chegar aqui, ver uma outra realidade e dizer o seguinte, olha, presidente, tá demais, não é o que eu estava pensando, vamos tentar chegar num acordo. Agora, o cara não pode ficar aqui municiando a imprensa uruguaia, jogando pilha aqui, jogando pilha lá. Mas assim, tem uma coisa... Eu custei acreditar que ele estivesse fazendo isso. Eu até fui inocente, mas realmente ele está fazendo. Inocente. Ele está errado. Pô, muito inocente. Essa relação, ela tem que chegar ao final de uma maneira positiva. Eu espero, especialmente, que ele fique, né, possa ajudar o Grêmio aí, porque para nós é muito bom que ele permaneça, né, aqui em Porto Alegre. Só que é uma coisa que eu, né, inclusive quando a gente estava pensando na enquete do programa hoje, foi uma coisa que me veio. Cara, eu não tenho a ciência de como que ele vai permanecer aqui. Ele é muito profissional, só que eu não sei como é que vai ser quando ele entrar em campo. Mas já essa vontade... Cara, ele já jogou uns 4 ou 5 jogos depois que começou isso aí e o envolvimento sempre foi o mesmo. Cara, o que pode acontecer agora é o seguinte... Contra o Bahia, em casa, o Grêmio empatando o jogo, tudo indicava pênalti, o Renato tirou ele aos 38. Tem uma outra coisa.
até agora no Rio Grande do Sul, e não vale só para a torcida do Grêmio, valia para a parte da imprensa também. Soares não jogava nada no jogo, não jogou, mas é só a presença dele, ele já influencia os outros companheiros. Influencia, né? Acabou o amor. Não, mas influencia. Bem, não, tu não, olha, tu não olha pensa o Grêmio, que olha o Grêmio contra o Atlético Mineiro. Tu não pensa que a torcida do Grêmio vai aceitar passivamente o Soares. O Soares perdeu o direito de não jogar nada. Perdeu o direito de não jogar nada. Eu até acho que até porque não jogar nada é quase impossível. Né? Eu até acho que não jogar nada é um pouco forte, tá? Mas também se ameniza pelo fato dele ser o Soares. Isso a gente tem que levar em consideração. Mas, Daniel, mas o problema do Soares, o problema do Soares, JB, ele não está dentro de campo, ele está fora. O problema do Soares é a maneira com que ele está conduzindo a saída dele. Dentro de campo não tem problema, ele vai lá, joga e faz o melhor e tudo. Eu vou comparar contigo. Tu faz narrações brilhantes na Rádio Bandeirantes. Se um dia tu não tá tão bem, ninguém vai chegar e vai dizer que tu é um mau narrador, que tu não narra nada e tal. Mas dia eu tu tá mal, cara. O Soares é a mesma coisa. Agora, o André Henrique perdeu o direito de jogar mal, Baldassi. O André Henrique tem que entrar e dar conta do recado. Porque se ele jogar um dia mais ou menos, vão dizer que ele não que tem que ser devolvido. Mas o Soares, se jogar um dia mais ou menos, aí, ó, tá com a cabeça no Messi lá, vai todo mundo dizer isso, Baldassi, sempre quando tu vai mal, alguém vai inventar alguma coisa. Mas esse é um problema que o Soares arrumou pra ele. É claro, mas lucidamente não tem como achar isso. O cara já provou, tu mesmo disseste, ele tem 5 jogos desde que essa ladainha começou, ele joga um cada vez melhor que o outro. Só se ele fechou um contrato com o Grêmio de 2 anos e ele assumiu a bronca de brigar com o Grêmio, de tanto amor que ele tinha para ir jogar com o Messi, eu não sei se dentro do campo isso não pode afetar a cabeçola também. Tudo bem, pô. Vamos ver na frente, frente, talvez isso afete. Por isso o Renato tirou ele do jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Porque achou que não estava focado. Agora, ele pediu para jogar amanhã. Se ele pediu para jogar, o mínimo que eu espero é que ele tenha noção do jogo que tem amanhã, do tamanho da partida, da importância dele dentro do jogo. E eu acho assim, né? Ele já tem histórico de profissionalismo em relação a essa situação. Acredito que, diferente do que ele já fez até aqui na carreira, ele não vai fazer. Ele vai ajudar o Grêmio amanhã. Lá vai o integrante do Inocentes da Bola, tá? Eu acho que a presença dele amanhã não é preocupação. Não, com certeza não. Ele vai render, ele vai render como ele sempre rendeu, cara. E amanhã tinha que colocar, assim, se ele tivesse vendido pro Miami, tinha que colocar. Sei lá. Vamos lá, tá? Criar um cenário aqui. O Miami chegou nos 15 milhões de dólares. Não, eu aceito 15 milhões de dólares, mas é o seguinte, amanhã tu joga. Tenta pra gente ganhar um azerinho do Flamengo e ir lá pro Rio pra se retrancar. E depois a gente vê o que faz. Eu tenho uma dúvida. Ele era até aqui o jogador mais aplaudido e talvez o mais aplaudido da Arena quando da escalação do telão. Amanhã, na escalação do telão. Kahneman. Não, perfeito. Mas, e ele? Vai ser só aplauso. Olha, sábado, eu tinha uma pessoa da minha confiança que estava na Arena, porque eu tenho amigos gremistas, né, e tal. Tu não tava? Tu não tava? Tu não tava? Não, tu. Não, eu não tava. Tá. E aí, a pessoa depois do jogo disse que ela sentiu o ambiente, ela conversou com vários gremistas, ela disse, por incrível que pareça, sábado, é um relato que eu recebi, um torcedor, uma torcedora lá, disseram assim, sábado eles tinham a convicção que se o Soares fosse, ele seria vaiado. Não, eu vou dizer uma coisa. Por contra a entrevista recente do Renato. Cara, eu vou dizer uma coisa. Eles achavam isso. Eu achei, eu duvido, tá? Mas é que amanhã o cenário é diferente, Eu vou te dizer. Não, é que amanhã não. Amanhã mas sábado, jogo a sensação de quem estava na Arena conversando, porque, cara, era muito recente a entrevista do Renato. Vai ser o primeiro jogo dele depois da coletiva do Renato, porque amanhã o cenário é outro. Amanhã é uma etapa eliminatória. Amanhã tu aplaude até o Diogo Barbosa. Tu esquece o que aconteceu? Não. Tá, Lucas, depois dessa forte aí do Baldassi, vamos trabalhar, Lucas Dias. Falar de Inter. Vamos falar de Internacional, JB, sobre um tema muito importante, porque ontem foi votado no Conselho Deliberativo do Internacional à noite no estádio Beira-Rio a adesão do clube à Liga Forte Futebol. O Internacional estará vendendo 20% dos direitos pelos próximos 50 anos ao Grupo Serengeti e à Liga Forte do Futebol. Um investimento muito importante, um aporte financeiro de 218 milhões de reais. Metade desse valor o Inter receberá ainda neste ano de 2023, após a assinatura que ainda acontecerá nos próximos dias. O restante do valor em 2 parcelas no próximo ano. E ontem a votação do Conselho Deliberativo, viu, JB e amigos que estão nos acompanhando, foi uma votação apertada, viu? 157 votos, ou seja, 157 conselheiros votaram a favor da Liga Forte do Futebol. 145 conselheiros votaram em favor da Libra. Apenas um conselheiro, o ex-vice de futebol Emílio Papaleuzinho, votou em branco ontem à noite no Conselho Deliberativo. E o presidente Alessandro Barcelos falou sobre o tema após a votação e a gente acompanha agora. Eu acho que
a autorização do Conselho nos dá mais responsabilidade ainda de continuarmos trabalhando para melhorar esta relação. Primeiro, não desistindo nunca de uma liga única. Eu acho que é o que o futebol brasileiro precisa, sempre trabalhei com isso. E o Internacional precisa ser um protagonista nesse cenário. Segundo, é podermos tirar desse momento o melhor para o clube nos próximos 50 anos. Isso não significa ter pressa, significa ter capacidade de negociação na mesa, sentar com os nossos pares, os clubes, e buscar o melhor para o Inter. Esse é o que nós vamos fazer, sem a pressa, mas olhando sempre para aquilo que está na mesa e a melhor forma que a gente possa fazer isso. Ô Diogo, Inter agora é liga forte, dá para oficializar. Pois é, né? O Internacional, depois dessa votação bem apertada, inclusive que o Lucas Dias trouxe para a gente detalhes, deve de fato assinar com a Liga Forte Futebol, né? O presidente aí deixa bem claro que é a liberação para assinar. Agora o Inter vai assinar. Assim, eu tenho minhas dúvidas, e não é sobre a Liga Forte ou sobre a Libra. Eu tenho minhas dúvidas se de fato eu assinaria. Cara, são 50 anos da história do clube. E aqui eu não estou falando nem da Liga Forte, nem da Libra. Não estou tomando partido de nenhuma das duas. Eu estou falando do tempo. Cara, 50 anos é muito tempo, né? O que o Inter definiu ontem é uma associação, um grupo de investidores que vai negociar 20% dos direitos de transmissão do Inter pelos próximos 50 anos. A escolha, em primeiro lugar, ela não era óbvia. Tanto não era óbvia que venceu de 157 a 145. Então já tem... Isso já me preocupa, de que não havia uma ideia geral do que era melhor. Cada um acha uma coisa, tá parelhinho. Segundo ponto, a principal argumentação de quem era a favor da Libra, e eu acho essa argumentação boa, de que a Liga Forte tem clubes de menor expressão. Os maiores clubes do futebol brasileiro em maior número estão na Libra. Do que eu estou falando? Por que a preocupação? Mesmo que vá se manter alguns privilégios na Libra ao Corinthians e ao Flamengo. Eu estou falando de poder político, velho. Eu passei por um trauma e foi nefasto para o Inter, uma assinatura de contrato com o Esporte Interativo ali atrás, em que nós nos ferramos justamente por ter ficado do lado mais fraco, que não tinha poder político e poder de barganha. E de novo agora, a Liga Forte nós estamos de um lado que tem menor expressão política para barganhar melhores contratos na sequência. Isso me preocupa, isso me preocupa. Por outro lado, a favor da Liga Forte, dá uma coisinha boa sim, tu saber que tu tá de um lado que não mantém grandes privilégios a Corinthians e Flamengo, foi uma coisa que a gente sempre brigou. São 200 milhões de reais, 60 milhões agora. E você que está assistindo, se acha que isso vai ser para contratações, esqueça, é para pagar a conta, velho. O Inter tem uma dívida de 600 milhões de reais, sendo que a metade desta dívida, 300 milhões, tem até o final do ano que vem para pagar. Esses 200 conto, eles vão entrar direto para evitar que o Inter pague juros bancários. Para vocês terem ideia, o Inter em 2022 pagou 80 milhões de reais de juros, não é de conta, de juros bancários. Quase uma folha de pagamento paralela. É isso que o Inter quer e precisa estancar com esses 200 milhões de reais. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. É que eu acho que a esmola não é grande. Os caras estão pintando como uma grande salvação, tanto a Liga Forte quanto a Libra. Também aproveitando o momento financeiro dos clubes, né? Porque se a gente pegar o cenário atual hoje, mais de 90% tem dívidas altíssimas, né? Eu confesso que entendi o movimento do conselheiro Emílio Papaléu. E eu vou te dizer que eu acho que se eu fosse conselheiro do Inter, eu faria a mesma coisa. Mas o voto dele, eu acho que não era por não assinar com ninguém. Eu acho que ele queria postergar. Ele queria discutir mais. Mas assim, a primeira... Só para quem não está entendendo, ele votou em branco. Ele votou em branco. Ficou só ele, né? Foi quase com um voto de protesto. A primeira coisa que eu preciso colocar aqui, eu acho que o Internacional foi o único, diferente do que todas as outras pessoas, mesmo que tenha ido por um lado político dos dois lados, que você possa achar, tudo bem, não vou entrar nessa situação. Mas o Internacional foi o único clube no Brasil que eu vi debater fortemente esse assunto. Sim. Os clubes de futebol no Brasil têm 100 anos. Isso é verdade. E nós estamos discutindo uma parceria que eu vou estar morto e ela vai estar existindo. E todos os conselheiros que estavam lá vão estar mortos também. Daqui a 50 anos. A não ser que eles vivam... Vocês mataram todo mundo aí, tio. Vocês mataram todo mundo aí. Pois é. Eu vou estar aí, se Deus quiser. Tu entende isso, Baldasso? Um presidente de um clube, um presidente sozinho, ele não pode assinar um documento que passe a sua gestão. Não. Tu entendeu? Tipo, por isso que foi pro conselho. 3 anos. Não dá. Por isso que tem o conselho para passar. Aí tu vai pro conselho, nós estamos falando de clubes que têm 100 anos e nós vamos pegar a metade
da história desses clubes para frente e esse contrato vai ficar existindo. E tu vai entregar 20% da receita mais certa que tu tem hoje, que é a de televisão, e tu vai entregar para um parceiro. Eu, num começo de conversa, eu tô muito com o pé atrás para qualquer uma. Principalmente por ter divisão. Se fosse um bloco de todos os clubes, os 20 clubes da Série A, foi pra Série A, tu tá nesse bloco e tem que negociar com esse bloco e tem que aceitar, eu entenderia. Então, assim, eu não gosto de começo, nem de Libra, nem de Liga Forte, nem de Seringuete e nem do Grupo Árabe. Tu queria fazer o quê? Tu queria negociar sozinho? É que assim, ó... Tu tá parecendo o Flávio Bino, que queria não negociar com empresários para contratar jogadores de futebol. Tu não tem uma expertise nisso aí, meu querido? Não, mas é que aí é que tá, o Baldasso. O negócio, para mim, 50 anos eu acho muito tempo. Acho que uma parceria assim, vamos fazer uma parceria de 10 anos. Mas daí eles não vão pagar. Gente, olha só, o Baldasso, tu disseste, sabe o que tu disseste? O Inter não vai usar esse dinheiro para reforço, vai usar para pagamento de dívidas, e que foi o que o presidente falou. Só que, vamos lá, se alguém pega e paga todas as dívidas hoje do Internacional, o que tu acha que vai acontecer? Não estou falando do Barcelos, que até é responsável. Para contratar. Eles vão contratar um monte de cara, isso aí vão gastar um monte de bobagem, e daqui a 10 anos o Internacional vai estar endividado de novo. JB, eu não estou nem falando... O que eu quero dizer é o seguinte... Tá, mas esse é o princípio básico da bola, estão nos dando, o Danielzinho disse assim, mas quando é muito dinheiro. Cara, estão nos dando 200 milhões de reais. Tu acha que é pouca coisa? Para vender. O problema é a dívida que os caras fizeram. O problema é a dívida de 600 milhões, cara. O primeiro que... JB, a gente isso sabe paga como é que quarto da dívida do Inter. Eu vou te fazer uma pergunta, honestamente. Tu acha que isso vai ser cumprido 50 anos? Bom... Não, tu conhece o futebol brasileiro. Assinaram. JB, vou te dar um outro ponto. Em 2 anos e meio, se o Inter não estancar essa dívida, o Inter gasta os 200 milhões de reais só em juros bancários. Claro. Então tu tem que estancar isso, velho. Tu vai lá e quita pelo menos uns dois... Tu tá pensando imediatistamente. Não, se o Inter tivesse pego os 130 milhões que ganhou do Yuri Alberto e pagasse as dívidas... Nós estaríamos falando diferente. Se o Inter não tivesse pagando 900 conto pro Wanderson, as coisas poderiam estar melhor. Tem que fazer time, não, JB. Tem que fazer time, que aí sim, se tu não fizer time, aí mesmo tu não vai pra lugar nenhum. Tu tem que saber teu tamanho. É que o princípio básico da bola é o futebol, tu não tem, tu não JB, o presidente Alberto Guerra assume o Grêmio sem dinheiro, sem grupo e diz, eu vou gastar 50 milhões de reais e vou fazer um time. Mas tu não tem, dane-se que eu não tenho, vou me endividar. O Baldassinho, o presidente Alberto Guerra fez uma dívida com se o Inter tivesse um sonda que tivesse dizendo, vou perder de vista, aí ok. Agora, aliás, quero comentar sobre isso do sonda também. O sonda disse ontem que o Inter ficou do grupo B ao invés de ficar no grupo A. E que ele investe dinheiro no Inter se voltar à oposição do Internacional. Isso é uma coisa que eu achei lamentável essa postura. Por quê? Vou fazer uma crítica aqui. Eu não sei se a nossa direção... política dentro do momento mais importante do Inter. Era para votar Não, só um pouquinho. Consegue o ilustra do sonda, por favor? Foi campanha política. Tu teve alguma coisa ontem que pra ti não foi política? Não, mas é que a campanha escrachada, né? Não, mas vem cá, o sonda tem o dinheiro de investir o dinheiro onde ele quiser. É dele. Claro. Se ele não confia na atual gestão para investir o dinheiro... Tu não acha tudo ontem era campanha, a contratação do Eduardo Cudê, campanha, Diogo. É campanha. A contratação do Eduardo Cudê é um cabo eleitoral para a eleição do final do ano. Então assim, então eu tenho que concordar com uma manifestação que eu vi ontem nas redes sociais, acho que até foi do Cristiano Munari, nosso colega de GZH. Você explica por que o Inter não ganha nada há muito tempo? Mas também, claro. Cara, é um absurdo isso. É óbvio. Diogo, eu não posso concordar que... Mas tu tá surpreso com isso, cara? Não tô surpreso. Diogo, a votação talvez de eu ontem... esteja no Inocentes da Bola de novo aqui. Tá. Só que, cara, o Roberto Melo e o Delcir Sonda, quando vão dar a entrevista ali na saída... Está sendo anunciado a votação de um dos momentos mais importantes da história do Inter, cara. Mas eles não foram dar entrevista, eles estavam saindo dos repórteres conversando com ele. Só que, cara, são coisas distintas, tu tem que saber separar. Com todo respeito, tá? Com todo respeito. Teve conselheiro que votou sem saber no que estava votando. Mas evidente, foi muito mais pela questão política do que propriamente por uma convicção. Ontem foi tudo política. Ontem tinha até 20 torcedores gritando contra um grupo político, como se torcedor fosse gritar contra grupo político. Sim. Isso é organizado. Aquilo ali foi lamentável. Tudo, cara, é só político que está acontecendo no Internacional nesse momento. Não há nada, não pensem que o Inter ontem analisou e votou tecnicamente. Não. Era um grupo torcendo para um lado, outro grupo torcendo para o outro, para que os lados tenham poder. Mas vamos deixar claro o seguinte, que isso aí não é exclusividade do Internacional, né? Não. Isso aí acontece com todo mundo. Vou dizer o seguinte, tá? Acontece com todos os clubes. Eu também gostaria de lembrar para vocês
que a última fase em que o Internacional ganhou títulos é porque alguém conseguiu chegar lá e apaziguar os ânimos políticos, que foi o Fernando Carvalho em 2002. Eu queria rodar, tem 2 fatos lamentáveis, eu pedia também para a produção aqui, já eu sei que é de última hora, mas também tem o episódio do presidente Marcelo Medeiros, que eu acho que é extremamente importante a gente usar. Aqui é a entrevista do Sonda ao lado do Roberto Melo. Roberto Melo é o candidato pelo movimento Intergrande, pelo MIG, que por muitos anos comandou o Internacional. O Sonda é parceiro dele, e eu acho muito bacana o Sonda se envolver no Inter, ele tem total direito. Mas eu conheço a competência do Melo. O Melo fez um time na Série B do Internacional. Ele teve várias situações muito positivas, mas eu não gostei. Claramente é política. Se a gente acha movimentos do outro lado político, eu achei muito, muito ruim de um cara que eu insisto. Eu reconheço muita competência nele. O Melo está do lado do Sonda, como quem dizendo, olha, se eu vier, o Sonda vai estar aqui e ele vai usar o dinheiro. E é direito do Sonda. Quem ganhou a grana do Sonda foi ele. Não é essa entrevista aí do presidente Medeiros, que é uma entrevista que ele está no pátio. E aí, esse é o primeiro ponto. Não achei legal. Volta para mim aqui, gente. Tem uma entrevista do presidente Marcelo Medeiros que ele está no pátio do estádio Beira-Rio e alguns torcedores do Internacional começaram a gritar contra ele, essa daí, ó, palavras de ordem ofensivas e tal. O presidente até se dispersa e são palavras de baixíssimo calão. Eu me manifestei e acho estranho porque eu me manifestei na rede social dizendo, olha, aí o presidente fica assim porque é realmente muito ruim ouvir o que ele ouviu. E aí eu me manifestei dizendo, olha, tá aqui um presidente que está defendendo o seu ponto democraticamente e é justo que ele fala, gente... Grandes clubes do Brasil estão na Mas isso aí é da vida, João Batista. Isso aí é da vida. Não, isso aí é da vida. Tu falar diferente do que pensa uma pessoa, a maioria vai te ofender, não vai contra-argumentar. Não pode, mas infelizmente o que aconteceu ontem, enquanto o presidente Medeiros falava, como uma manifestação genuína do torcedor contra a Não, claro que não. Não tinha nada de genuíno ali. Claro que não. Só que aí o que eu quero dizer é o seguinte, você tem todo o direito de não gostar do presidente Marcelo Medeiros, tem todo o direito de ter as suas restrições. Eu, por exemplo, tá? Se eu tivesse assim que escolher, eu tô mais para a Liga Forte do que para a Libra, e o presidente estava defendendo a Libra, mas ele tem total direito de ir lá, botar seu ponto, registrar e tal. Quem ofende, fala mal, não é chamar de chato, feio, bobo. São palavras de baixíssimo calão. Isso é falta de educação. As pessoas que fizeram isso, no mínimo, ou não foram bem educados pelos pais, mas às vezes os pais passam e entra aqui e sai por aqui. Quer discordar, quer vaiar, quer achar que não tá legal, tudo certo, gente. Agora, baixar o nível, baixar o tom, aí o Internacional, que aí as pessoas dizem assim, o Inter não é dele. Não, o Inter não é do Medeiros. O Inter não é do JB, o Inter não é do meu pai, seu João Batista, que está lá em Capivari, e não é do senhor. O Inter é do senhor que está me assistindo, daquelas pessoas que estavam lá, do presidente Medeiros, do meu pai que está lá, e do JB que trabalha com isso. O Inter é de todos e não é de ninguém. Não tem essa história de, ele é isso, é de movimento político, JB, que é isso? O discurso é muito bonito, mas todo clube de futebol é de movimento político. São eles que vão lá e chegam no poder. Para com isso. Diogo, eu quero te ouvir. Eu entendo assim que essa situação que envolve o Internacional, ela precisava ser definida em algum momento. Ela foi definida. Vamos ver os próximos passos que o presidente Alessandro Barcelos, com a sua gestão, tomarão, especialmente depois da assinatura oficial com a Liga Forte Futebol. E agora é seguir. Tem que seguir que o melhor aconteça para o Internacional a partir de agora. Ô, Lucas, vamos trabalhar, meu filho. Vamos lá, JB. Vamos falar sobre o Luan. O Luan já tem data para chegar em Porto Alegre, inclusive deve ser quinta-feira pela manhã, deve desembarcar no aeroporto Salgado Filho. E uma informação muito importante, porque o Grêmio deu ok nas últimas horas, recebeu os detalhes do condicionamento físico e dos trabalhos que ele vinha realizando com a preparação física do Corinthians lá em São Paulo, deu ok, mas o Grêmio entende, viu, JB, que o Luan chegando a Porto Alegre precisará pelo menos de uma semana, quem sabe até 2, de recondicionamento físico para pelo menos entrar em campo. Ele não joga desde outubro do ano passado, quando ainda estava emprestado pelo Corinthians ao Santos. Vai assinar um contrato com o Grêmio até o final da temporada, vai receber um salário baixo, cerca de R$50 mil mensais, mas deve retornar ao Grêmio. O salário ficou bem baixo mesmo, 50 mil com produtividade. Eu confesso que o primeiro acerto que eu tinha era 200 mil, e aí o Grêmio negociou e baixou a 50 mil fixo. Claro, ele jogando vai aumentar bastante esse valor. Sim. Eu não sei se vai para 1 milhão ou para 500 mil ou para 100 mil tal. Aumenta esse valor. Não tem problema. 50 mil é fixo. Mas me parece, nesse quesito, negociar um baita negócio. O problema é Diogo, campo. Eu vou dizer uma coisa para ti. Eu acho que a metade da torcida do Grêmio, talvez até mais do que isso, não queria o retorno do Luan por conta do que ele tem sido nos últimos anos. Será? Eu tenho pelo menos uns 10 amigos que não queriam de jeito nenhum. Quando ficaram sabendo
que ganhava 800, abriu mão para ganhar 50 no Grêmio, todos, não. Mudaram de opinião. Ele tá afim. Aí o cara tá afim. Tem um detalhe importante sobre a assinatura do contrato Luan que ainda não foi efetivado, que é o seguinte. Eu não sei se vai ser negociado isso hoje, se já se terminou de negociar. Mas até ontem, eu disse isso ontem aqui no Donos da Bola, não havia uma cláusula de renovação automática no contrato. Eles estão negociando, e ainda não há certeza sobre isso, é importante que se diga, que este contrato pode ter esta cláusula. Uma cláusula de renovação. Pode ter. Isso ainda está em debate. Até quinta-feira, certamente, isso já vai ter se confirmado, mas pelo que eu ouvi, poderia se acrescentar essa cláusula, especialmente por tudo isso que está sendo debatido. É cilada, Bino. Será? É bilada, Sino. Cara, eu não sei. Eu vou dizer o seguinte, tá? Eu acho que mais do que uma questão humana, que né, esse é o primeiro ponto, né? Essa situação da renovação, da vinda do Luan, na verdade, é uma questão humana. Depois o futebol. Eu, pelo menos, estou tratando dessa maneira. É um jogador que, se ele contribuir, mínimo que seja, eu acho que já vai dar certo, cara. Para ele, para o Grêmio... Né? E aqui eu falo em contribuição é entrar em alguns jogos, participar, não estou nem falando em gols, em assistências. Cara, tem uma relação com o Grêmio muito forte, né? Uma relação com o torcedor muito forte. Ele é o cara que deu a Libertadores da América para o Grêmio em 2017. Ele fez parte da campanha muito bem em 2016 da Copa do Brasil. Depois o próprio Renato tira ele do time titular do Grêmio em 2019 e aí ele vai vendido para o Corinthians. Então assim, sabe que o TJ, eu acho que tem que ser feito isso. O TJ tem uma teoria de que ele foi o quarto mais importante. Né? É que por isso que ele não é gremista, né? O Tiger Shank não é gremista? É, porque o cara que... Pra mim tem uma coisa clara. O gremista, ele gosta do Renato e ele idolatra o Luan também. Gosta do Renato, eu digo assim, idolatra o Renato como o maior treinador da história, o maior jogador. E o Luan tem que ser idolatrado. Pra mim, gremista que não idolatra o Luan não é gremista. Desculpa. Não, tá certo. Tu tá certo. Tô de brincadeira. Tu tá certo e tá falando o Colorado aqui. Vem cá, cara. O Luan foi o grande protagonista de um dos maiores momentos da história do Grêmio. Não é carteiraço, tá? Não é carteiraço em ninguém e eu não tenho essa pretensão nunca em nenhum momento. Mas eu vi lá no La Fortaleza, eu estava lá, o Luan fazer aquele golaço na final da Libertadores. Eu tenho um amigo gremista que idolatra mais o Tcheco do que o Luan. Não é gremista. Isso não é gremista. Apareceu na seleção do Olímpico, né? Eu acho que a tentativa é válida. A tentativa é válida. Mas é que o Tcheco isso eu tava lá, eu lembro, foi uma ideia do Paulo César Verardi, filho do seu Verardi, que era do marketing no Grêmio. Foi uma ideia que eles fizeram, aí na votação tinha dos meias Tcheco... Mas apareceu. Não, mas é que... Tcheco ou Valdo? Não. Era Tcheco, Valdo ou Ronaldinho. Era algo assim. Aí, cara... E aí ninguém ia votar no Ronaldinho. Claro. Isso num país, num país sério, eleger o Tcheco numa votação que tem o Valdo e o Ronaldinho, um país sério daria cadeia. O Valdo muita gente não lembrava e o Ronaldinho, por motivos óbvios, ninguém ia votar. Essa votação na época do Valdo teria vencido o Valdo. Claro. Era pela geração. Na época, lá na arquibancada, tu votou em quem, Diogo Rossi? Não me lembro. A tentativa é válida, mas é importante ressaltar que isso foi em 2017, né? 2017. Em 2018 ele ainda jogou bem. E aí depois entrou naquela fase de se atrapalhar e tal. Mas a tentativa é válida. Se contrata cada jogador que às vezes tu vê que não tem aquela capacidade, pelo menos tu já viu jogar. Mas o Luan já era protagonista em 2016 na Copa do Brasil, não era? Ele faz um golaço no Mineirão contra o Cruzeiro na semifinal. O Luan tem 2 temporadas no Grêmio que estão entre as maiores de um jogador na história do Grêmio. O problema é que se foram só essas 2, depois nunca mais. Nem no Grêmio, ele sabe que ele joga bola. Em 2018 ele começou a temporada bem. Se o meu sonho de consumo, aquela mulher que eu sonhei a vida inteira, eu tiver a oportunidade de 2 dias apenas, eu transformo esses 2 dias os melhores da minha vida. Quer falar mais sobre isso? Já me arrependi de ter falado e quero mudar de assunto. Quer mudar de assunto? Eu tenho uma pergunta pro Daniel. Ali, como é que é? Não. Calma, cara, deixa assim. A pergunta que eu faço é... Fala na caixa, vocês têm que falar na caixa, essas porcaria. Tá, a pergunta que eu faço Ô, Lucas, rapidinho. Não, tem que ser o Lucas, que ele tá me enchendo o saco aqui. Não falo mais, então.
Olha aí. Vamos lá, JB, vamos falar de internacional e falar de retornos importantes, tá? Para o jogo contra o Cuiabá no final de semana pelo Campeonato Brasileiro e principalmente o jogo de ida das oitavas de final contra o River Plate. São pelo menos 5 nomes que ficam à disposição de Eduardo Cudê. Vitão, que esteve suspenso contra o Bragantino, teve sintomas gripais, mas deve retornar amanhã às atividades. Luiz Adriano, que por conta do falecimento da sua mãe na semana passada, foi liberado do jogo contra o Bragantino e também deve retornar assim como o zagueiro Vitão amanhã no CT Parque Gigante. Maurício e Pedro Henrique, os dois recuperados de lesões musculares, liberados pelo departamento médico, e o volante Bruno Henrique, que aguarda a liberação do BID, que também deverá acontecer amanhã, vem trabalhando normalmente no CT Parque Gigante e também fica à disposição de Eduardo Cudê. Há uma grande dúvida em relação a Ener Valencia, o que de fato ele teve, JB, porque ele não trabalhou ontem e hoje também não trabalhou com os demais titulares. Ontem ele até colocou a mão na posterior da coxa direita. O Inter garante, mesmo que ele trabalhando com a preparação física nesses 2 dias, JB, que ele não tem lesão muscular e nem desconforto e que estará à disposição contra o Cuiabá e contra o River Plate. A minha namorada esses dias reclamou pra mim, por que tu não me procura? E eu disse, porque tu não te esconde. Tu quer falar mais sobre isso, Baldassi? Não, seguimos a pauta, cara, assim, ó, vai. Tu tá, uma dúvida. Tu não tá nem procurando a tua namorada, Baldassi? Querido, eu sou o garanhão italiano. Tu é um garanhão italiano. Não leva mal. Rock Balboa. Diria um colega... Quantas namoradas tu tem procurado ultimamente? Renato, tá ali no... A hora de falar do Renato agora. Tá, então vamos falar. Ô, Diogo, é pra tu falar. Eu não sei nem o que tu tem que falar, mas é pra tu falar. Eu falar? Tá, vou falar então. Não sei o que, mas vou tu falar. Tu tem alguma pauta no programa? Tem. Sabe que ser o Meneghete não tem o que fazer. Não tem, a gente tem que ficar segurando, né? Mas vambora. Vamos lá, o JB, agora de tarde o Grêmio vai finalizar a preparação pro jogo contra o Flamengo. O Vijaçante está de volta, ele fica à disposição do Renato. E o Renato vai ter todo o time titular para esse duelo. O melhor Grêmio entre todos os possíveis estará em campo contra o Flamengo. E aí eu tenho até uma dúvida se esse jogo não pode ser já o definitivo para a classificação do Grêmio na Copa do Brasil. Porque eu acho muito difícil que no Maracanã o Grêmio consiga qualquer tipo de reversão, independente do resultado que aconteça agora. Então eu acho assim, ó, se houver uma possibilidade de classificação, ela tem que acontecer amanhã. Se o Grêmio, eu vou te dizer outra coisa então, é impressionante, cara, vai ter que, e eu colorado aqui, e dar uma mensagem otimista pro Grêmio. E não tem nenhum gremista para falar aqui se o Grêmio ganhar o jogo, o Grêmio tá classificado, porque aí o Grêmio monta uma estratégia no Maracanã e volta a classificar. Se o Grêmio ganhar o jogo, tá classificado. A minha secação é no primeiro jogo, para que o Grêmio não ganhe. Eu não acredito nisso, tá? Sinceridade, eu até acho que é a única, eu mudaria, é a única, pode ser, tu vai dizer, ele tá vacinado, tal. Não. É a única chance que eu acho. A única. Ganha aqui, retranca lá. Mas mesmo se ganhar, não vai classificar. Eu lamento muito como colorado dizer o que eu vou dizer aqui, porque eu estou realmente assustado. O Grêmio não está jogando menos que o Flamengo. Não, o Flamengo jogou mal no final de semana. Mas daí... Daí jogou mal, né? Mas aí tu dá também. Mas aí tu dá um pau no Grêmio que joga mal contra o Atlético Mineiro e não vai dar no Flamengo também? Eu não dei pau no Grêmio. Eu disse, olha, o Grêmio vem de boas atuações e no contra o Atlético Mineiro tudo bem, o jogo não acontece. Se o pacote é bom, se tu tem 10 jogos jogando bem, tu vai mal, tu sabe que não, esse é um bom time que tava no dia não. O problema é quando a gente falava isso do próprio Mano Menezes, tu tá 5 meses jogando mal e tá achando que tu vai melhorar, não vai. Tem uma coisa que é importante que se diga, é o seguinte, o Flamengo que joga mal contra a equipe do América Mineiro no final de semana é o Flamengo quente, com todos os jogadores, com o famoso quadrado, aquele lá com Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, mais o Gerson, que já não joga amanhã, o Gerson tá fora amanhã. Pra mim é o melhor jogador do Flamengo hoje. Não, e detalhe, o Grêmio que joga mal não é o Grêmio de amanhã. O Grêmio de amanhã vai acrescer, pra mim, o melhor jogador do Grêmio na temporada, que é o Vijaçante, mais o Soares. Então, assim, a análise que o JB faz do Grêmio, e que eu respeito, ele tem que fazer de um Flamengo que era titularíssimo contra o América, com 60 e poucas mil pessoas no Maracanã. Mas é favorito, né? Deixa eu colocar o Lucas Dias aqui pra gente mudar também, falar um pouquinho sobre o Internacional. Tu falaste sobre o susto com o Ener Valencia, mas ok, vai estar de volta. O Pedro Henrique está de volta? Pedro Henrique está de volta, liberado pelo departamento médico, assim como o Maurício. O Pedro Henrique teve uma distensão grau 2 na coxa direita e o Maurício uma lesão muscular na coxa esquerda. Os dois retornaram. E até um detalhe, né, JB? O Eduardo Cudê falou após o empate contra o Red Bull Bragantino que sim, ele pensa em utilizar Maurício e Alan Patrick juntos. E aí o grande detalhe, ou vai sair o Wanderson desse time, ou ele vai colocar o Alan Patrick mais recuado na linha de 3 e colocar o Maurício mais à frente. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Maurício
Maurício vai ser titular do Cudê. Não sei se no lugar do Depena ou mais avançado ao lado do Valência com o Alan Patrick voltando para o meio campo. Maurício vai ser titular. E acho que já no final de semana. Ô, Baldasso, a gente tem que ir para o intervalo comercial. Mas eu quero dizer para vocês que eu vou dar uma saidinha aqui e eu já volto nesse programa aqui, tá bom? Me quebrou. Como é que é o nome do que ele cantou ali? Alguém sabe o nome? Milionário José Rico. Pô, me pegou desprevenido, tá? Vamos lá, intervalo aqui dos donos da bola. 22 mil aparelhos conectados aqui. O CC, o apoio, já tá perguntando. Lucas Dias, tu é filho do CCD? Cara, não sou, tá? Não sou parente, mas não sou filho dele. Vamos lá. Adriano Pereira, Enzo Modinha, é verdade. CC, o apoio, Lucas. Manda um beijo pra Ponta Grossa, Mato Grosso. Beijo todo mundo do Mato Grosso que tá aí assistindo. Vai te machucar, Enzo. Pietro Rigatti. Vocês acham que o JB é meio Enzo? Eu não sei, cara. Não sei. Talvez seja. Tem grande possibilidade. Quem mandou aqui? Chico Kim. Marcos Cardoso. Chico Kim tá sempre por aqui, tá? Ainda bem que ele é jornalista. Perfeito, Clé. Felipe T. Lucas. Primeira vez que eu vejo o Kiko de moto. Pois é, o Kiko no Chaves não andava de moto, né? Era bike. Eduardo Santos. Ô, Lucas, tu é? Sim. Breno Trindade, abraço Cachoeira do Sul, um grande abraço a todo mundo de Cachoeira do Sul que está assistindo. Quem mandou aqui? Adenilson Venâncio. Lucas, tu prefere o milionário José Rico ou o Mano Brown? Prefiro o Mano Brown, o pessoal sabe que eu sou mais do rap. Samuel Almeida, Lucas Noites, verdade também. De noite tu muda de sobrenome, Flávio Five? Sim, óbvio. Pô, imagina não mudar de sobrenome. Pô, eu e o César, sim, somos parentes, primos, de terceiro grau, inclusive. David Ferreira. Ô, Lucas, que hora chega o Luan? O Luan chega amanhã de manhã. Amanhã? Não. Amanhã é quarta. Não, eu vou buscar o Luan. Não tenha dúvida que eu vou buscar o Reizinho. Pode deixar pra mim. Edilson, Lucas Dias chato. Sou chato pra caramba, cara. O Nil Luan está chegando. É verdade. Quem é que mandou aqui? Matheus Facinho. Abraço. Como é que é? O Nil volta segunda, Ribeirinho? Segunda... Sério, volta o Ribeiro. Ai, cara, gênio Ribeiro Neto. Quem mandou aqui? Lucas, cadê o Tony Stark? Fabi, sério. Não sei, o que tem? Bombinha, Santa Catarina. Beijo. Da bola. Gente, vamos colocar no ar o resultado final da nossa enquete para a gente só fazer uma palhinha e depois passar para o Mota, que já está esperando todo mundo por aqui. Se o Soares ficar até o final de 23, hoje a tendência, sempre lembrando, tem mais uma semana de janela, vai manter o mesmo profissionalismo? 68%. Se ficar chateado, tem que ter saído? 26%. O importante é estar em campo 6%. A galera, no geral, tá acreditando no Soares. Porque ele no campo nunca deu prova em contrário disso. O torcedor do Grêmio vai apoiar sempre o Grêmio, claro. E o Soares, enquanto estiver no Grêmio, faz parte do Grêmio, vai ser apoiado e amanhã eu espero que ajude o Grêmio no jogo contra o Flamengo. Ô, Mota, aparece aí pra gente bater um papo. Tu ainda confia no homem, ô, Mota? Em qual homem? No Soares. Soares, um baita craque, né? É. O que ele fez pelo Grêmio nesse curto espaço de tempo é algo histórico, assim. O cara marcou a história do tricolor. Me perdoe aí, não sei se tem gente que concorda comigo, mas de certa forma marcou a história do Grêmio Futebol porto-alegrense. Não, a gente vai, daqui a muitos e muitos anos, a gente vai lembrar que, olha, o Grêmio um dia contratou o Soares e deu super certo e foi maravilhoso. A maior contratação do continente, né? Podemos dizer, né? Eu acho que se não é do continente, até acho que não, porque a gente pode debater, mas é do Grêmio com certeza. Agora, JB, Luan chega quando? Luan chega hoje, né? Quinta de manhã? Ah, ele não vai estar na arena? Não, chega porque o Lucas falou que vai buscar o Luan. Eu vou buscar o Luan. Tu vai buscar o Luan? Eu vou com o meu Chevette 77 buscar o Luan, né? Trazer primeiro o Luan aqui para os donos da bola, se Deus quiser, e depois eu deixo lá no CT do Grêmio ou lá na arena ou onde ele quiser, né? Porque eu não sei se ele vai para o Ecoville, para o Terraville, para qual Ville que ele vai. Não, nesses dois aí ele não é bem-vindo. Ah, entendi. Mas eu também já tive as minhas fases rebeldes, então não posso falar muito, entendeu?
Mas depois, tá, hoje eu tenho 2 filhas, não posso mais fazer esse tipo de zoação aí. Mas ele não entra nesses condomínios. Ô JB, será que aquela profecia, foi o César que fez a profecia da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Grêmio, e aos 40 do segundo tempo, na última partida, o Luan marca a vitória e o título do tricolor gaúcho, será? É o CCD, é que eu não sei, o CCD fez essa promessa e se mandou para gaúcho. Eu acho que nem ele estava muito confiante nessa promessa. Para não ser cobrado aqui pela bancada, ele foi pro Sala. Ah, entendi. Entendi. Sabe que a Gabriela tá aqui no ponto dizendo que o Eduardo Carvalho que é o maior santo da Bandeirantes, né? Porque tem que aturar a Gabriela gritando no ouvido dele. Eu faço isso uma vez por dia e já fico maluco, imagina ele. Diz que ele é o maior fã do Luan. O que tem de viúva do Luan aqui nesse prédio é um negócio inacreditável. Ah, eu acredito nisso. Não, tem um que tá aqui do meu lado, ó, dá para focar ele? Não, mas tem um que... Mas no Grêmio ele fez uma... Né, a performance dele vestindo o manto sagrado foi impressionante, né? Não, mas eu nunca vi tal fanatismo. A Bandeirantes é toda... Ó, ela já falou, ó, já gritou aqui, hein? Como é que o Eduardo aguenta, velho? Mas é por isso que ele tá lá na Europa, num cruzeiro pelo Mediterrâneo, é por isso. Meditando, inclusive, a ordem é ninguém falar com ele para dar uma restituída no ouvido.